Olá, 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 bom dia! Hoje, dia 1º de junho. Tudo bem com vocês? Essa bolsa é demais, eu amo essa bolsa, é muito bom trabalhar com a bolsa. Bom, deixa eu fazer um vídeo avulso, porque acumulou um monte de perguntas e eu gostaria de estar respondendo todas as perguntas, e é bom fazer um vídeo só para isso, não fica muito longo dos outros vídeos. Então, deixa eu aproveitar aqui, vamos só falar um pouco hoje, abrir um pouco mais animado o mercado, o índice futuro tá dando uma subidinha, ele tá agora com, deixa eu ver aqui, 0,17%, muito leve a subida, mas ele já está sentindo aquelas regiões que a gente tem no Ibovespa, tá? Nós tivemos o Copom ontem 1%, né? É o que estava previsto. Antes da crise era 1,25, era 125 pontos, base points. Era unânime e agora baixou para 1. Isso é bom, mas isso ainda não resolve os problemas, né? A gente tem o PIB agora de manhã, deixa eu ver aqui se saiu. Ele está aparecendo 1, eu não sei se já é o efetivo. Estava previsto com 1% do PIB, né? Se for isso, está alinhado. Mas o mercado lá fora deu uma animada, né? Os emergentes deram uma animada. Vamos dar uma olhada hoje como vai andar o dia, né? Se for assim, eu vou segurar um pouco as minhas vendas, tá? É assim que eu trabalho, né? Eu dou uma olhada no mercado geral. Mas a tendência ainda é de baixa, né? A gente pode ver aqui no índice, mini índice, ele está aqui uma tendência de baixa, né? Por mais que a gente volte a subir, a gente está ainda numa, aqui é o Bovespa, né? A gente está numa tendência meio ingrata, né? Até pelo setup aqui dá para ver que vai dar venda hoje no índice, no Bovespa, né? Aí a gente tem venda nos papéis. Mas tudo bem, vamos acompanhar. Não é por isso que eu vim aqui hoje, não. Eu vim por alguns motivos, né? De olhar a minha. Ontem eu falei que estava com problema, sumiu os pontos na minha carteira. Vou mostrar minha carteira e vou responder várias perguntas que eu tenho aqui. Vamos tentar passar por todas, tá? Então vamos lá. Deixa eu começar com a Porto Belo. Foi uma pergunta interessante do Cássio. Cassião, vamos lá. Eu coloquei aqui de novo os pontos de entrada e saída, tá? Aí você me pergunta por que eu saí antes se o Railon não virou. Eu vou explicar, e eu tinha comentado isso acho que ontem e no vídeo da data da compra, tá? Eu comprei ele aqui no dia 24 a 3,26. Por que eu entrei nesse papel? Ele não tinha dado compra pelo setup, esse papel, tá? No dia 24. Ele só deu compra no dia 25, quando foi que ele rompeu esse candle. Eu deveria ter comparado aqui. Mas por que eu comprei aqui? Eu comprei pelos 60 minutos, eu havia comentado que eu estaria comprando pelos 60 minutos. Quando ele rompeu esse topo aqui, era uma resistência. E aí eu saí fazendo a compra, ok? Então eu comprei aqui e fui levando ele. Então essa foi um primeiro ponto. Por que eu saí? Porque eu tinha feito o meu parcial e ele fez a subida e depois ele fez um candle de engolfo nos 60 minutos e eu fui fazendo meu trailing em stop e fui levantando meu stop até aqui em cima. Provavelmente ele vai estar dando compra de novo, ó. Ele está num zigue-zague ascendente e nos 60 minutos ele vai dar uma nova compra, provavelmente aqui um pouco abaixo de 3,52. Então foi por isso que eu saí do papel, não foi pelo setup não, tá? O setup, escrevi um setup aqui. O setup, na verdade eu não entrei pelo setup, tá? Eu entrei nos 60 minutos e saí pelos 60 minutos. O ideal é sempre isso, né? Você entra num tempo gráfico e sai no mesmo tempo gráfico, tá? Mas esse aqui é um dos papéis que eu não mostrei ontem, por causa da dificuldade. Eu só comentei, mostrei na tela, falei do número, mas não falei dos detalhes, né? Então eu saí com um parcial de 4,60 e de ganho e mais 5,52, tá? Então saí bem positivo aqui. Podia ter saído com mais, sempre é a pergunta que me fazem, né? Por que você não saiu aqui com 10%? Porque o meu método não funciona assim, né? Poderia ter feito mais um parcial aqui, mas tudo bem. Brasfoods também.
Por que eu não esperei sair isso daqui? Vou explicar. A gente já estava comentando há algum tempo que estava difícil o mercado e a gente estava fazendo trailing stop. E eu fiz o trailing stop pelos 60 minutos também, por isso eu acabei saindo. Foi até bom ter saído, né, pelo trailing stop, porque realmente agora ele cai, né. Mas deixa eu fazer um comentário importante aqui, né. Ele tem tudo para voltar a subir, né. Ó, uma perna de correção, ele já rompeu o estopo, né? Apesar que ele está sem configuração de tendência, porque ele rompeu o estopo na descida, depois ele rompeu o estopo na subida, mas se ele for fazer uma onda 3 para cima aqui, ele deve chegar no máximo aqui, né? Onde é um ponto de suporte relevante para voltar a subir e fazer. Então, eu realmente saí, né? Com ganho. E agora, quem estava comprado, porque o stop estava aqui embaixo, né? A entrada estava aqui em cima, o stop tinha que ser levado para cá e ia sair basicamente no 0 a 0, tá? Eu saí antes por causa do meu trailing stop no 60, eu vou mostrar. Mas aqui ele provavelmente deve ter uma compra para subida, porque se ele obedecer aqui as ondas, ele vai fazer uma onda 3 aqui para cima, tá bom? Aí é uma oportunidade de entrada. Deixa eu mostrar os 60 minutos porque eu saí. Bom, aquele último vocês viram, eu saí com 5 e pouco, né? E esse daqui saí com 4% no parcial e saí com total em 2,23. E por que eu saí nos 60 minutos? Está aqui, ó. Desculpa, vamos lá. Eu saí aqui nos 60 minutos, justamente porque ele perdeu aqui um suporte relevante que veio dessa região aqui, ó. Tá? Então eu saí aqui na verdade foi aqui, um pouco mais para cima, tá? Que era aqui uma consolidação. Aí eu aproveitei para sair aqui, tá? Mas ele tem tendência. Nos 60 minutos dá até para comprar pelo setup aqui, no caso dele, porque ele está forte, ó, ele já está voltando aqui. Isso é bom, tá? Então, Cássio, amigão, tá aí, ó. Por que eu saí? Eu saí simplesmente porque o mercado estava difícil, eu estava falando que a gente tinha que fazer saídas mais curtas, né? E eu estava utilizando 60 minutos para fazer essas saídas, tá? E foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa que é pro D'Artagnan, que tinha me perguntado, né, como é que eu faço minha busca dos altos. Tá aqui, ó. Eu entrei aqui, aí eu já respondo outra pergunta dentro desse mesmo gráfico. Eu entrei aqui, né, até pelo Price Action. E aí respondo mais outra pergunta. Então, Cassião, vamos lá. Price Action. Eu fiz aqui um candle. Ok. Ele rompeu o candle, ele marcou esse fundo. Marcou esse fundo com esse candle. Ok. Aí ele marcou aqui. Aí ele confirmou o fundo no rompimento desse candle. E olha só como bate. Eu tinha comentado no próprio setup, no vídeo do setup eu já tinha comentado isso. Olha como ele bate. O setup deu entrada na mesma hora que deu o price action. E aí fez essa subida aqui toda. Tá? Então essa responde uma pergunta. Bom, vamos lá. Responder meu amigo D'Artagnan. Eu entrei aqui e eu sempre olho o seguinte, eu tenho que fazer os parciais. Onde estava a minha resistência? Estava aqui nessa região, ó. Até um pouco mais para cima aqui, ó. Tá? Então eu faço minhas saídas parciais, tudo assim, no Price Action. Eu vejo onde eu tenho os suportes e resistência e faço parciais ou saída total, tá bom? Por quê? Porque existe sempre a chance dele vir bater nessa região e voltar a descer, ok? Como existe também a chance dele voltar aqui para essas regiões aqui, né? E voltar a subir, tá bom? Bom, então esse é mais um papel que eu
da minha carteira, que eu saí ontem. Eu saí com 2,23 no total. E o meu parcial foi de 4%. Tá bom? Então ganho aí. Ok? A Grandene, que era o outro papel que eu não falei ontem. Eu saí com perda de 3,29. Né? Eu dei entrada aqui e saí pelo setup, tá? Deveria ter saído um pouquinho mais acima, mas eu mantive aqui, que estava muito perto, e mudei meu stop, tá? Eu saí com uma perda aqui. E já tinha comentado essa entrada no dia anterior. A Vale 3, que o Cássio perguntou, né? Ontem eu não mostrei, estava com aquele problema que eu comentei, tinha sumido minhas marcações, vou ter que colocar. Eu saí até pelo stop normal, tá? Eu entrei aqui nesse ponto. Eu poderia até feito parcial aqui, tá? Eu estava esperando um pouco mais para chegar mais ou menos aqui em cima, que era um ponto relevante, que dava 4 e poucos por cento para fazer meu parcial. Não fiz aqui com 3 e pouco, deveria ter feito, mas não fiz, tá? Aqui, ó, o ponto certo seria por aqui, ó, fazer meu parcial, tá? Então, meu parcial deveria ter saído aqui com 4%. Não deu, infelizmente não deu. E eu saí com um loss de 3,62, tá? Então, entre mortos e feridos, aí um pouquinho de dinheiro no bolso no final aqui, pelo menos nas operações mais curtas. Então, respondendo aí pro Cássio, né? Eu tomei o stop pela entrada natural, né? O stop abaixo do candle, tá? Então, se quem entrou antes e está com o stop mais embaixo, a virada do high low deveria estar com o stop agora embaixo desse candle, tá? Mas eu saí pela entrada natural. O candle que me deu a entrada me deu a saída, tá? Nada especial. E eu já tinha apertado um pouquinho, né? Muito pouquinho, né? Eu saí daqui, eu estava aqui. Eu subi aqui 0,60%. Eu estava começando a fazer o trading stop pelos 60 minutos aqui, ó. Eu estava aqui embaixo e subi o meu stop aqui para o fundo dos 60 minutos, tá? Mas tudo bem. Então acho que aí responde aí um pouco das perguntas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Explicações de Porto Belo. Esse é do Cássio. As resistências. Já falei. Outra pergunta, né? O Cássio me perguntou, deixa eu colocar aqui. Aqui. O Cássio me perguntou o seguinte, interessante, né? Me perguntou se minhas resistências e suportes, se os desenhos que eu tenho no gráfico o Profit Chart faz. Não faz. Eu que vou colocando os estudos aqui e vou mantendo os estudos, porque isso aqui serve para mim, para que eu possa fazer as minhas entradas e saídas e minhas decisões, né? Então eu vou colocando as linhas de suportes e resistência, bem como as LTAs e LTBs, né, no gráfico, tá ok? Então, por exemplo, provavelmente hoje poderia estar entrando, em qual papel que eu falei que poderia estar entrando hoje? A CSNA. CSNA acho que eu desenhei até ontem, né? Se não desenhei, eu vou desenhar. Ah, eu já tinha desenhado aqui, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu até alterar aqui. Eu já tinha colocado um suporte como um alvo parcial, se caso eu entrasse, ó. Já tinha colocado aqui, ó, tá? Eu vou colocando. Fora esse, então eu venho aqui e vou colocando. É que eu estou colocando no gráfico diário, geralmente eu coloco no gráfico semanal primeiro para depois voltar para o diário, tá? Então eu tenho essas áreas, eu vou desenhando, porque na verdade essas áreas elas sempre vão batendo, por exemplo, vamos pôr no Ibovespa que já tem bastante linha, ó, ela vai batendo, mas deixa eu fazer um comentário. Na verdade, quando eu ponho essas linhas, elas são regiões, né? Então pode ser ver, eu tenho aqui, tem gente que não considera a sombra do candle, tem gente que considera
a sombra do candle, corpo real ou sombra, então varia bastante. Então aqui, de repente, poderia ter até aqui, ó, mais uma linha, vou até deixar aqui mais uma linha, né, que vem aqui, ó, tá vendo que as sombras bateram aqui, ó, mais uma linha de suporte, que pode ser onde realmente ele pode bater e voltar também. Mas são regiões, tá, quando eu faço isso. É só para nos nortear onde são as regiões de mais forte resistência e suporte. O dólar foi a mesma coisa, ó. Eu fiz uma LTA, né, de longuíssimo prazo que eu desenhei, mas essas linhas aqui de suporte e resistência fui desenhando. Aqui, inclusive, eu tenho que já desenhar outras linhas aqui de suporte e resistência, depois tenho que até olhar no semanal, mas aqui essa região que ele já rompeu, provavelmente já virou uma linha de resistência nos 60 minutos, tá bom? Ó, vamos ver se ele pega aqui atrás que eu desenhei. E geralmente pega, né? Ó, tá vendo? Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Então não é nenhum. Parece magia, por isso que eu gosto desse mercado. Esse mercado parece magia, né? Parece que a gente tá com bruxaria e na verdade não é, tá? Por isso que eu gosto do Price Action, porque ele funciona bem. Você separa as regiões como regiões para você realizar parcial ou total e onde são regiões difíceis para passagem, tá bom? Então aí eu respondo acho que todos. É um vídeo para respostas, né? Eu já estava devendo algumas respostas aí. Acho que com isso aí, se tiverem mais alguma dúvida, escrevam aí, tá bom? E o mercado vocês estão vendo aí, tá caindo, né? O dólar. Só para quem já está fazendo day trade, quiser depois olhar aí o vídeo, né? Tá caindo o dólar. Ele deve vir até essas regiões aqui, ó. Eu vou fazer mais um desenho aqui, tá? Provavelmente não hoje, mas é região provável dele vir aqui 3,22. Essa é uma região que as empresas têm lutado bastante para ficar entre 3 e 3,20, tá? Que é uma região saudável para exportação e importação, que é onde tem um balanço ideal aí para o Brasil. É só ler alguns livros de economia aí que vocês vão entender. Então o dólar está caindo. A gente tem petróleo hoje, estoque de petróleo às 11 horas. E então vamos ficar ligados aí no mercado, dependendo, deixa eu ver se mudou aqui a configuração, não, está subindo, o mercado está subindo, agora com 0,30% de subida, são 9h37 da manhã, esse é o índice futuro, perpétuo, mas ele já tem uma resistência aqui, tá? Já está até desenhado aqui. Vamos acompanhar. Então, gente, muito obrigado. Se tiver mais alguma dúvida, escreva aí no vídeo, se inscreva no canal, quem estiver assistindo aí pela primeira vez, para receber aí a informação de novos vídeos, tá bom? Um abraço, tchau!